Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, ou como carinhosamente alguns alunos me chamam de Ben 10. E com muita satisfação estamos aqui no episódio 2 do Música Sem Crise, com todos os Autobots reunidos em prol de uma causa e de um artista, o que me traz muita felicidade para este episódio. Galera, como vocês viram aí na thumb, na nossa agenda, a gente vai fazer um episódio dedicado aí ao Felipe Ret, rapper brasileiro que acabou de soltar uma nova parte do seu último álbum, né? E a gente vai conhecer um pouco mais a trajetória dele, né? Os seus álbuns, alguns feitos, tudo mais. Mas antes eu queria aí que os outros Autobots se apresentassem neste episódio e depois a gente chama a vinheta, mas eu queria que ele desse o papo nosso mano pela primeira vez, inaugurando a sua participação no podcast. Por favor, meu mano Felpe, como você está? Salve, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, obrigado pela apresentação também. Primeira participação do projeto, chegando para somar. Tô muito bem, Vitão. E é isso, vamos para cima. Episódio hoje destinado ao Felipe Ret. É isso, vamos lá. Boa, Felpe. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, gente. Para quem não acompanhou aí as redes sociais do História Sem Crise, o Felpe, ele não é um convidado, ele é um membro do História Sem Crise. Já estava nos ajudando nos roteiros e em algumas pautas ao longo desse último mês, mas hoje definitivamente vem compartilhar com a gente através da sua voz. E pegando um gancho nisso, vou chamar ele, meu mano Gaba, que estreou no episódio do Mac Miller, hoje estará com a gente presente também. Gaba, tudo certo com o senhor? Fala, Vitão, tudo certo? Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia. A hora que você estiver ouvindo, tamo junto. Gaba aqui na voz, falando com vocês e para somar mais uma vez aqui, falar sobre o Felipe Ret, já acompanha há muito tempo, então vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho que ele faz aí, sobre a obra, e tamo junto, Vitão, bora lá. Boa, Gaba. E aí, galera, eu deixei ele pro final porque ele é o centro das atenções aqui do podcast. Nosso querido Sensei de Mil Nomes, que para quem não percebeu, cada episódio ele tem um nome. Seja bem-vindo, meu caro amigo Azelelé. Você tá bem? Salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Por aqui a gente tá na atividade e hoje a gente vai trazer um formato um pouco diferente, né, do que vocês estão habituados. O podcast hoje vai ter alguns cortes, ou talvez o podcast esteja todo completinho em vídeo, por meio formato, né, de live e tudo mais. E assim, pra quem não me conhece, meu nome é Victor, tenho participação aí no podcast e sou membro do podcast História Sem Crise, né? Mais precisamente, faço parceria aí com o nosso host, monstro sagrado do Lago Ness, o Vitor Mascarini. E a gente trabalha junto numa escola, somos professores. Eu de física, uma matéria maravilhosa. E o nosso Vitor Mascarini é professor de história, né, gente? Pô, você já sabe, né? Bom contador de histórias aí. A gente vai falar sobre o que os nossos garotos já disseram anteriormente, o poético, um homem da poesia, Felipe Ret. Tamo junto. Boa, meu caro amigo Azelelé. Pessoal, então com os Autobots totalmente reunidos, vou pedir pra produção subir a vinheta e assim que ela terminar, meu mano Gaba vai puxar a voz. Tamo junto, tá já. Salve família, está começando aqui mais um episódio, como nós fizemos a introdução aí,
vamos mergulhar na história do Felipe Ret. É um dos maiores nomes do rap hoje, pela trajetória que ele tem, todo o impacto dele na cultura, nessa transformação aí do rap. A gente tinha um rap sendo feito de uma forma, e desde ali meados de 2010 foram surgindo novos rappers, uma nova estrutura, o acesso à informação maior, mais tecnologia, uma contracultura apareceu e trouxe uma nova característica da música urbana. Então o rap carioca que trouxe, desde que a gente podemos falar ali, tinha o Ret, tinha o Cartel MCs, época que o Haikais estava muito forte, então a gente pode ver isso aí. Então vamos falar um pouco da trajetória dele, que é marcado pela poesia urbana, independência artística, letras que misturam filosofia e realidade de rua, que toda aquela cultura do rap carioca, aquele trecho da Lapa ali que todo mundo conhece, que tem muitos rappers pra gente falar, mas hoje vamos falar um pouco dele. E começando aqui nesse episódio, a gente vai falar um pouco os primeiros passos nas batalhas, os álbuns que marcaram a época e o legado que ele veio construindo na cena musical. O Ret, que é nascido Felipe Cavalheiro de Macedo da Silva Faria, nasceu em 19 de junho de 1985, no bairro do Catete, ali no Rio de Janeiro. Cresceu rodeado pela diversidade cultural da cidade ali, e desde cedo foi exposto à música, literatura e a vida urbana, que mais tarde inspiraria suas letras. Antes do rap, o Felipe se interessava por filosofia, arte e até chegou a cursar jornalismo. Essa mistura de referências que vai de Chico Buarque a Racionais MCs ajudou a mudar o estilo mais único, que mais tarde faria dele uma das vozes mais fortes do rap nacional. Sensei, o que você pode somar aqui comigo aqui nessa primeira etapa? A gente percebe, né, que todos os MCs, seja eles funk ou rap, eles têm uma trajetória, vamos dizer assim, a maioria, né, porque o rap, ainda mais o rap, né, que traz alguns caminhos que não são trilhados de maneira tão fácil assim, né. E o Felipe Ret, no começo da carreira, ele demonstra muito isso, né? Que veio de comunidade, lutou para chegar aonde ele almejava, né? Só que ao mesmo tempo, daquele jeito, igual todos os MCs, engatinhando, esperando uma oportunidade acontecer, esperando o momento certo, né? De começar a trilhar, né? O caminho apenas do rap. Então, assim, o diferencial, né, do Ret que a gente vê é a forma como ele ajudou a moldar um estilo de rap que eu não vou dizer assim, que é baseado em um outro MC ou em outros cantores, porque por mais que ele tenha inspirações, o Ret, ele tem um estilo próprio, tá ligado? E ele ajudou a mudar esse estilo que hoje a gente vê das músicas atuais, né, mano? Basicamente isso. O início e formação dele, assim, sendo bem sincero, Gabão, eu não tinha muito conhecimento até dar uma estudada e ver como que ele lutou e tal. Mas não foi fácil, né, mano? Basicamente, não foi fácil. Aí foi difícil pra ele também. Bom, eu acho que nesses primeiros anos do Ret, uma parada que é legal tá ressaltando, né? Que é essa realidade no qual ele vivia do Catete, Glória e Lapa, né? Que é uma vivência que trouxe, né, muitos MCs bons, muitos artistas bons. Então é uma geração que consumia muito rap, uma geração que viveu muito rap e produziu muita coisa boa também, criou muita coisa boa. Então, hoje especificamente falando do Ret, ele tem ali uma vivência que ele começou a fazer rap tarde, mas antes disso ele já vinha coletando vivência, já vinha coletando arte em formas de outras vivências, e numa margem distante ali, nos primeiros anos de rap, ele conseguiu imprimir
essa vivência carioca de uma forma muito, muito leve e muito profunda ao mesmo tempo. Então acho que esse começo do Hatch, ele tem uma profundidade e uma vivência de pista também que equilibra muito bem. Então eu acho que isso foi fundamental para ele ser bem aceito de primeiro momento, nos primeiros trampos, as primeiras batalhas. E o que você acha, Vitão? Fala comigo. Não, concordo com a sua fala, Felp, também pegando o gancho aí na fala do Azelelé. Mas o Hatch, e datando, né, essa fase que você citou, então ali, se a gente pegar ali no início de 2003, né, a batalha de MC estava fervendo, não é, né, tão midiático quanto é hoje em dia, né, que a gente tem a Batalha da Aldeia, do Tanque, entre outras batalhas, inclusive aqui da nossa cidade, que é a Batalha da Matriz, um salve pro pessoal de lá. Mas o Hatch começou a frequentar, né, essas batalhas ali do centro do Rio de Janeiro, participando principalmente da famosa Batalha do Real. E aí ele começou a se destacar, obviamente, por esse jeito mais poético dele de conduzir tanto as rimas, quanto também o que viria a se tornar a melodia do rap dele. E aí nessa época também nasce esse nome artístico, podemos dizer assim, Hatch, né, que foi inspirado, né, no apelido ali, por conta das pichações e nessa coisa mais underground. E aí, entre alguns versos meio improvisados e a própria vida ali no local onde ele nasceu, no Catete, na Baixada Fluminense, ele plantava sementes do que ia vir a sua carreira sólida. E falando em carreira sólida, existe um começo para isso, né? E em 2009, de maneira totalmente independente, o Hatch ele lança seu primeiro álbum, chamado Numa Margem Distante. Foi produzida pelo seu produtor e amigo Mão Lee, que a gente, né, hoje estamos em 2025 e a gente sabe que eles estão juntos até hoje. E o disco trazia uma estética totalmente diferente e muito mais reflexiva daquilo que a gente estava acostumado com o rap, né, em relação a outros artistas. E o disco ele foi lançado de uma maneira um pouco discreta, porém o álbum acabou abrindo, né, as portas para o Hatch a nível nacional, para conhecer ele como artista e também, de uma certa forma, como poeta. E isso marca ali o início, né, dessa parceria histórica entre o Hatch e o Mão Lee, que viriam se tornar um dos pilares aí do rap nacional nos anos seguintes. E aí eu queria perguntar pro meu mano Gaba, e depois o Sensei pode até comentar. Gente, eu ouvi muito esse álbum, né? Vocês têm alguma memória, algum comentário para fazer desse período? Então, Vitão, desse Numa Margem Distante aí, escutei bastante. Tinha até vou comentar daqui a pouco, mas se perde um pouquinho depois, eles começaram para Tudo Bom Session, sabe? Quando eu comecei a escutar, então todas as músicas desse álbum são ótimas, né? Que é um EPzinho ali que eles fizeram. Se você pegar ali para escutar, é diferente pro que a gente escutava na época, as coisas que nós tínhamos acesso. Dou um exemplo ali, que chegava mais pra mim os CDs do Espaço Rap, que era mais comum. A gente tinha os Black, que passava na MTV, na Play TV ali. Então é diferente do que a gente escutava. Então foi mais marcante. E você, Sensei, o que pegou pra você Numa Margem Distante? Meu, o próprio hit, né, Numa Margem Distante, que ele fez em parceria, né, com o filho do Marcelo, se eu não me engano, do Marcelo D2. Se eu não me engano, foi com o filho do Marcelo D2 e a gente já percebia que mesmo com o filho do Marcelo D2 tendo contato com a pista, tendo um network maior do que o Felipe Hatch, o Felipe Hatch já no começo da carreira ele se sobressaía, ele era acima da média, ele era muito diferente, tá ligado? E isso mostrou principalmente na música, Numa Margem Distante, na qual a gente tem o filho do Marcelo D2 fazendo quase toda a música, e ele, só através de uma participação na música, ele já mostrou que ele era diferente, mano. Então, tipo assim, nesse começo de carreira, o Felipe Hatch era, mano, muito diferente, velho. Sensei, só fazendo um adendo, você comentou dessa música, desse hit, Jamais Serão, o nome da música aí, que tem a participação aí do Saim, né, filho do D2, e também do
Quechó, né, que estavam para criar um grupo de rap também chamado Start Rap. Mas, meu querido amigo Felpe, qual a sua experiência aí com esse período do Hatch? Eu pessoalmente conheci esse álbum numa margem distante, depois de já ter sido apresentado ao Vivaz, mas com a mesma profundidade que ele traz, que ele aborda assuntos complexos no Vivaz, ele traz numa margem distante. E por diversos momentos o Hatch ele traz uma perspectiva de como lidar em situações, porém ao mesmo tempo ele não deixa de olhar para o lado e saudar as pessoas que estão com ele. Então a música Só Precisamos de Nós, ela sempre tocou no fim do dia com um carinho especial. O que você acha, Vitão? Sim, nossa, eu vi muito essa música, escuto ela ainda hoje. Eu tenho ali um certo apreço pelo Hatch, tem algumas frases de música tatuadas, né? Mas eu queria que o Gaba comentasse aí, Gaba, a gente comentou aí sobre o Numa Margem Distante, mas talvez o disco mesmo que despontou o Hatch a nível nacional foi o Vivaz, certo, Gaba? Isso aí, Vitão. O Vivaz, que foi lançado ali em 2012 pelo Hatch, que aí ele explodiu de vez na cena nacional. Com o Vivaz, teve uma produção mais refinada, com letras mais intensas. Trouxe o hit dos hits, que é o Neurótico de Guerra, que viralizou o Hatch ali, fez ecoar o nome dele ali nas ruas, nas rádios, no YouTube. O clipe de Neurótico de Guerra também, que era muito bom. Mais de 7 mil downloads em apenas 48 horas ali, que mostra que o álbum foi repercussão no rap brasileiro muito forte, uma nova voz ali. E o Vivaz não era só um álbum, né? Era uma declaração de independência e de identidade artística. Então, ali a gente já sabe que o nome dele é forte. E complementando sobre o Vivaz, que não dá pra só falar sobre o Vivaz sem falar da Tudo Bom Records, que aí ele já puxou a banca dele junto, que ali temos o Mon Lee, que é o grande produtor desse primeiro começo do Hatch ali. Tem o Shadow, que era um ex-integrante do Cartel MCs, que somou com eles na sua carreira solo ali, que criaram esse selo, que foi, na época, foi crucial para fortalecer o rap independente ali e mostrar que é possível fazer sucesso fora das grandes gravadoras. Que com a Tudo Bom ali, o Hatch teve liberdade criativa total, ajudou a abrir espaço para novos artistas. Então você vê que a carreira dele teve grandes patamares, mesmo ele não tendo vínculo nenhum com nenhuma gravadora forte que já tinha. Se a gente citar os nomes como Som Livre, Warner, Sony, tava ali ele por eles e eles por ele ali, e criaram todo o nome da Tudo Bom aí, que você pode ver que você falou Tudo Bom Records, ecoa até hoje, desde aquela época. E você, meu mano Felp, o que você pode somar aqui com a gente nesse que nós escutamos muito aí sobre o Vivaz e a Tudo Bom? Sim, eu acho que não só pro público, né, que é onde a gente se encontrou nessa época, que ele mostrou uma nova forma de fazer um rap, uma parada diferente, com uma levada diferente. Ele mostrou também para outros artistas como se posicionar no mercado sem necessariamente assinar com uma gravadora, né? Que até então era o até então padrão de sucesso para um artista, né? Estourar, assinar com a gravadora. Pouco antes disso, o Emicida tinha mostrado como fazer, o caso do Emicida vendendo CD de mão em mãos, né? Então, o Hatch foi um grande caso de sucesso para os próprios amigos dele que estavam aprendendo a se posicionar na cena. Esse álbum por si, eu pessoalmente comprei esse álbum depois de um mês de lançamento. Eu fui apresentado ao Felipe Hatch por ele. Tenho esse álbum físico até hoje. É um grande marco, não só na história do Felipe Hatch, na história dessa geração do rap, né? O Hatch ele é referência para MCs mais velhos que ele, para MCs que faziam rap antes dele. E esse álbum passa muito pela história do Hatch.
Sem dúvida, o próprio Neurótico de Guerra foi onde nós fomos apresentados, é um trabalho gigante. E você, meu querido sensei, fala comigo. Mano, então, é o que eu tinha comentado anteriormente, né, velho? Tipo, a vida era dura na época, né, mano? Tipo, não era fácil você estourar, destompar igual é hoje em dia, tá ligado? Que é só você ter uma rede social alavancada ali e você vai conseguir divulgar seu trampo, tá ligado? Antigamente, o seu trampo, você, mano, era de mão em mão, era engatinhando mesmo, tá ligado? Era de grão em grão. E aí eles iam fazendo trabalho de divulgação. E muitas vezes não era um trabalho que era muito bem visto, né? Como já dizia Projota lá na música Moleque de Vila, ele pegava a linha lá de Curitiba às 7 horas da manhã pra poder divulgar o trampo dele. E não só o Projota, né? A gente vê diversos outros MC fazer esse mesmo procedimento aí de divulgar seu trampo, tá ligado? Então, assim, ele ter fechado com uma produtora deixou ele mais livre, né, mano? Pra soltar a poesia dele da forma mais top que tem. E mano, falar do Felipe Ret é emocionante, porque ele marcou a minha adolescência. Acredito, o Vitão, o Gaba, você mesmo, né, Felpe? Tipo, ele marcou, mano, a nossa geração, tá ligado? E ele marcou exatamente por conta disso, mano. Porque ele tinha ele tinha a senha, né, mano? Então, é isso, mano. O que você me diz, Vitão? Qual que é a pegada aí? O que ele marcou pra você, mano? Na sua adolescência, na sua juventude aí? Felipe Ret. Cara, o Hatch, assim, eu já contei no interlúdio, né? O Hatch é um dos meus top 3 artistas, acho que da vida, né? E eu realmente sou muito fã dele. Inclusive, no meu casamento, a música da retrospectiva foi uma música chamada Isso Que É Vida, que é a minha música favorita dele. E aí, pegando o gancho também, né? Nessa minha declaração, o Hatch trouxe ali entre os anos de 2012 e 2018 uma trilogia muito famosa, né, que também fundamentou ali um impacto muito grande no rap nacional, que é, além do Vivaz, né, a gente teve em 2015 o lançamento do Revel, né, e aí o Hatch ele mergulha ainda mais em temas de autoconhecimento, filosofia e a própria experiência na vida underground, né, na própria vivência que ele já tinha como artista também. E aí a gente chega em 2018 com outro álbum super estourado, que é o Audaz. E aí esse álbum a gente consegue ver uma maturidade enorme do Hatch e de fato consolida ele como um dos maiores nomes do rap nacional, o colocando em uma prateleira, claro, né, gente? A gente tem que colocar abaixo de Racionais, aí a gente, na minha opinião, né, aí a gente vem elencando, mas eu acho que o Hatch subiu algumas prateleiras aí com o lançamento do Audaz. E essa sequência de álbum não contou só uma história, né? Mostrou toda a evolução do Hatch como artista, como rapper, além de também dar oportunidade para diversos outros rappers, né, a vir colaborar nas suas músicas. A gente tem participação da Flora Matos, entre outros rappers aí do cenário nacional. E aí eu queria perguntar pro Gaba, o que você tem de memória aí desse período, né, dessa trilogia, do Vivaz que a gente comentou anteriormente, mas também do Revel e do Audaz? Então, o Revel é toda essa trilogia dele, eu acompanhei muito. Essa fase do Hatch eu tava ali escutando, a gente foi no show, fui em shows do Hatch. Então, o Revel, eu acho que depois do Vivaz, o que eu mais escutei do Hatch é o Revel. Então, essa primeira trilogia dele aí, eu escutei muito. E eu não sei nem... sem nem muito explicar mesmo, que é muito bom o som dele, era muito diferente, os beats batiam muito forte. Você escutava assim, você já colocava o fone de ouvido assim, ia escutando, fazendo as coisas, escutando. Trouxe uma identidade que do top de ouvir o Hatch, que eles tinham uma identidade única. Você vê muita coisa foi se seguindo depois dele. O estilo dele foi muito... vamos dizer, muito assemelhado em outros artistas, mas vê que ele tinha uma autenticidade assim nas rimas dos beats,
Então eu escutei muito. E o Audaz é aquele lance de maturidade mesmo. Então já tá consolidado ali, falando que ainda quer falar, sem medo de se expor ali, com rima forte. Então eu acho que é uma trilogia, vamos supor ali, igual de cinema, que a gente vê o início, meio e fim. Então é muito, muito bom de acompanhar, assim, você coloca, você deixa o álbum tocando ali e vai fazendo suas coisas, que é top de escutar. Como a frase de efeito de vocês aí é épico. E você, Sensei, o que você tem pra somar nessa trilogia aí do Hitiano? Ó, confesso que eu não acompanhei a trilogia por completo. Em meados de 2016 eu comecei a estudar pro vestibular para passar na Federal do Paraná. E dessa trilogia, o que eu mais acompanhei foi o Audaz. O Revel eu acabei não acompanhando porque eu tava naquela etapa de... Pô, era complicado, né? Você tirar 7 de média numa federal, e nessa época aí eu tava muito por fora de qualquer artista que seja nacional, porque... E internacional também, eu não ouvia muita música. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mano. Eu não consigo, tipo, ouvir música e estudar. Assim como o nome do primeiro álbum do Hatch, eu até comparo, eu falo que quando eu estou ouvindo música, eu fico numa margem distante, tá ligado? Eu não consigo estudar, eu não consigo fazer outras coisas, se não acompanhar principalmente os artistas que eu mais gosto. Eu gosto de estar naquele momento meu de paz, tá ligado? Ouvindo música e tal. E assim, velho, o que eu acompanhei, né, que foi o Audaz, mano, pra mim foi um dos melhores álbuns do Hatch. Como vocês vão comentar posteriormente aí no podcast, pra mim, Audaz e Nume foi simplesmente os álbuns que mostraram que o Hatch, ele era, igual o Vitão falou, né, tirando os Racionais, ele era muito acima de qualquer outro cara ali da cena, né, mano? Então, eu acho da hora, porque no Vivaz ele traz muita profundidade sobre os temas que ele aborda, e no Revel, já testando uma roupagem nova, novamente, e de uma forma muito rápida, se atualizando mediante o que o mercado pedia no momento. O Hatch vem experimentando um trap. Então, o Chefe do Crime Perfeito é uma música que me chama muito a atenção para a época que foi feito, da forma que foi feito. O Hatch, ele se sobressai mais uma vez ali. A própria música Glória Pra Nós, que no álbum é uma versão, depois ele solta uma versão Wu-Tang Clan, uma versão suja da música, novamente explorando um boom bap e meio ao surgimento do trap. Ele vinha equilibrando os dois mundos com muita maestria. E o Audaz, ele já muito mais maduro, com uma identidade mais definida. Ele tem a música Gonê, né, que traz uma linguagem do catete ali, diferente também, exercitando o rap dele. E o feat dele com Marcelo D2 eu não vou nem comentar, eu só vou deixar essa de curiosidade para quem escutar, e atrás, Hatch feat Marcelo D2 no álbum Audaz. Escutem. Vem comigo, Vitor, vamos lá. Boa, boa. Gente, o comentário de vocês, perfeito. E aí eu queria até perguntar pro Gaba, né, terminando essa trilogia, né, o Hatch não parou por aí, né, Gaba? E aí eu queria que você comentasse essa fase posterior da trilogia, com a chegada do Imaterial e do Lume. Então, puxando aqui, depois dessa trilogia aí, o Hatch entrou na nova fase, né? Que ele já puxa mais um trap. E temos que comentar também que ele já não tava mais na Tudo Bom. Que ele tá ali na Nada Mal. É quase a mesma coisa, mas não é. Ele já tá num selo próprio dele. Ele já não tá mais naquela sociedade com o Shadow e o Molly. Que já é um selo próprio dele. Aí ele lançou o novo EP dele, o Imaterial, em 2021. Aí ele já está explorando temas espirituais, existenciais, trouxe uma estética audiovisual nova,
mais impactante aí, que se for ver, toda a relação do Hatch ali, eles trazem um trabalho, eu acho que primeiro ele trazia um trabalho mais independente, muito bem feito, mas aí ele já tá trazendo um mais profissional, trouxe experiências novas, vamos dizer assim, que agora ele tem um poder de investimento muito maior do que ele tinha quando ele fez a primeira trilogia ali. Em 2022 ele trouxe o álbum Lume, que reforçou o nome do Hatch como um dos principais artistas do rap nacional, mostrando que ele sabia se reinventar ainda e dialogar com as novas gerações. Então o Hatch ali, ele traz toda essa experiência. E se você for acompanhar também, ele tem muito... Nesse meio do caminho aí, ele tem muitos feats, tem muita participação com Djonga, com Dela Cruz, que ele traz muita experiência ali na Pineapple, muita participação ali em outros projetos de muitos rappers, produções. Então, nesse meio do caminho aí, o Hatch estruturou toda a carreira dele e mostrou que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, porque ele tinha um conhecimento, um alcance que a trajetória dele deixava ele fazer e o estilo dele também. Então é muito bom ver essa etapa que o Hatch chegou. E, meu mano Fel, nessa trajetória aí do Hatch, fazer algum comentário aí. O álbum Imaterial, já na roupagem mais trap, a primeira versão e a Deluxe, né? É um álbum mais jovem, mais atual, feat com Lennon, feat com Orochi no Deluxe. Porém, eu pessoalmente também tive a oportunidade de ir no show. Já é um Hatch profissionalmente muito afiado, muito afiado. Anos anteriores ele passou por um momento de descoberta, ele testou o trap, testou a música latina, ele já sabendo mais o que quer, posicionado no mercado, ele entrega um show, um produto muito bom, e isso reflete no status que o Hatch vem alcançando trabalho após trabalho, né? Na consolidação de mercado. Agora, hoje, ele tem a projeção, né, de lançar novos artistas, não só ele. Então, esse momento que o Hatch viveu, começando no Imaterial, fala muito sobre onde o Hatch queria chegar e a importância dos álbuns dele. Esse álbum, mesmo sendo um álbum de trap, ele é um álbum muito sólido, né? O que vocês acham? Então, eu queria comentar sobre, mais específico, o meu álbum, que pra mim é a obra-prima. Não que todos os outros não sejam, mas o álbum que marcou o meu retorno a ouvir de fato Felipe Ret novamente, acompanhar ele de forma afinca na carreira e tudo mais, foi o Lume, velho. Mano, esse álbum do Felipe Ret, na qual ele fecha algumas parcerias, né, diferenciadas, assim. Ele, nos álbuns anteriores, ele costumava focar mais no Mon Lee, igual o Gaba falou, com o Shadow e tudo mais. E nesse álbum Lume, ele fecha algumas músicas com Dallas e com Portugal no beat, mano. E essas músicas, velho, com Anitta, Lennon, MC Cabelinho, MC Maneirinho. Tipo assim, esse álbum Lume, ele junta diversos MCs de funk, tá ligado? Então ele pega o sonoro desse álbum, ele é diferenciado, tá ligado? Então, assim, uma das coisas que me marcou muito, principalmente, foi uma música que ele fez com a Anitta, né? Que o nome da música é Tudo Nosso, que é a minha música favorita do álbum, no qual ele já demonstra que ele tava em outro patamar, tá ligado? Porque a gente sabe que a Anitta, ela é reconhecida internacionalmente, mano. E em 2022, assim como hoje, assim como diversos momentos da carreira dela, ela sempre esteve no auge da cena. E o Hatch, fazendo uma parceria com ela nessa música, mostrou que ele, mano, ele já tinha passado de outro patamar, ele já tava em outra fita, mano. Então, pra mim, o Lume me marcou demais, velho. E eu queria muito ouvir a opinião do nosso mascarado sobre esse álbum, que eu sei que
ele vai falar que ele tem desenhado, né? De certa maneira aí no corpo dele. E, mano, esse álbum é épico. Fala com nós, então. Boa, valeu, Sensei. Bom, gente, sim, pra não ficar repetindo várias vezes, né, o quão fã eu sou do Hatch, assim como todo mundo que tá participando aqui, faço das palavras de vocês as minhas, né, concordo com tudo que vocês falaram, e já vou puxar o gancho, mais do que falar sobre... Já vou vir trazer pra vocês o meu álbum favorito, mas o Hatch ali em 2023, ele lança um projeto muito bacana que faz parte dos artistas do rap nacional, mas não é tão comum, isso tá mais comum em outros ritmos musicais, como sertanejo, forró, que é o quê? Você trazer uma obra audiovisual contemplando aí uma identidade de tempo de carreira. Então, em 2023, ele lança um DVD, né, que tá disponível todo no YouTube, com N participações, celebrando aí os 15 anos de carreira, né? A gente tem o Djonga, a gente tem o BK, a gente tem o Dela Cruz, se eu não me engano, a Anitta participa, mas não de maneira ao vivo, né? Ela faz uma gravação para compor ali o disco. E também isso é muito legal porque é um material... E o Hatch, ele também se destaca por gravar uma mesma música em diversos formatos, né? Então, geralmente a gente tem o formato ao vivo, o formato mais estilo poesia acústica. Inclusive, ele participou de várias poesias acústicas. Mas aí, gente, eu vou agora abordar de fato o meu álbum favorito do Hatch pra mim. Eu tenho tatuado o nome deste álbum, que ali entre 2024 e o início desse ano ele lança o projeto Nume, tá? Por que eu citei 2 anos? Porque ele lança em 2024 o Nume, mas agora recentemente, há cerca de uma semana, ele solta o epílogo do Nume, né? Que é como se fosse uma segunda parte do álbum com algumas músicas a mais. E esse álbum, sim, pra mim ele explodiu minha cabeça, assim, acho que é um dos poucos álbuns que eu escuto do início ao fim, sabendo a ordem das músicas, sabendo cantar a maioria delas, né? Já vou lançar aqui pra vocês a minha favorita, que é Acima de Mim, Só Deus, que é uma música assim... Cara, pra gente que consome rap, a gente sabe que o rap traz um impacto na nossa vida, e às vezes o próprio beat, né, nos envolve ali, para quem gosta de jogar bola, quem gosta de treinar, quem tá trabalhando, o rap tem essa força, né? E esse álbum me marcou, tanto que eu tatuei o nome desse álbum, né? E ele lançou recentemente a parte epílogo do álbum, que conta ali com participações do BK, do Saim, tem a própria participação do Orochi, a própria Maru 2D, que é a única participação do Nume normal, ela volta na faixa Acima de Mim, Só Deus, mas colocando o rap dela também em uma linha. E, gente, esse álbum é o que eu indico todos, mas esse é o que o meu coração força vocês ouvintes a ouvir, até porque ele é o álbum mais novo. E também, pegando um gancho nesse álbum, o Hatch gravou 4 faixas, né, de maneira mais orgânica, né, num estúdio, a clipagem ficou até bonita. Então ele regravou Só Paz, ele regravou Acima de Mim, Só Deus, e outras 2 músicas que me fogem à memória agora. Então meu, trampo impecável do Hatch, tá? Impecável mesmo. E galera, antes da gente se encaminhar pro final, eu queria ouvir de vocês 3 aí a visão de vocês sobre o Nume, sobre o epílogo recém-lançado, né? Essa música com o BK e com o Saim. Inclusive, nesse epílogo tem uma música muito bacana com o Shadow, de novo, né? O Shadow e o Mali. Bem seguindo a linha do Tumob, do álbum Vivaz. Vocês chegaram a ouvir? O que vocês acharam? O que vocês têm a apontar aí? Pode começar aí, meu mano Gaba, a conduzir essa fala. Então, mano, eu acompanhei muito o Nume, escutei bastante, não escutei tanto quando saiu assim no lançamento dele, mas eu voltei agora quando saiu o epílogo, eu voltei para ouvir, dei mais atenção, não era um álbum que eu tinha dado a atenção aí para ele, mas foi muito bem produzido. E no epílogo, o epílogo foi... Agora eu escutei mais, então o epílogo agora, essa primeira faixa do KGL com o PK e com o Saim, que é muito bem produzida, como o Sensei falou aí, o Dallas
é o principal produtor agora do Hatch, né? Então, desde que ele tá fazendo esse trampo mais solo, desde que ele explorou novos áreas ali, abriu a produção dele sozinho ali, sem a Tudo Bom. Então o Dallas vem sendo o principal produtor dele. Nesse álbum, as faixas que ele produz são sensacionais, desde os trampos solo dele aí. E vamos falar dessa música Canto Alto aí com o Shadow e com o Monley, que pra mim foi acho que a melhor do álbum, que é um trampo que os três fazem, que fica sem igual. Os três sabem o ritmo de cada um, então o som fica ímpar, assim, não é nada maquinado, não é um feat, às vezes que vai ficar bom comercialmente, é um feat deles mesmo, então você pode ver que é outra vibe. E você, meu mano, Sensei, o que você tem pra falar sobre esse álbum? Mano, esse álbum, desde o lançamento, eu ouço todos os dias. Todas as músicas. Antes de ir trabalhar, depois do trabalho, eu simplesmente me apaixonei. Eu vou dizer assim, eu fiquei perdidamente apaixonado por esse álbum. Pegando o gancho aí do Vitão, o que seria a minha música favorita seria também Acima de Mim Só Deus, só que aí, já que ele já pegou esse gancho da música, eu vou falar pra vocês a minha segunda música favorita, que é Emoções, versão suja, que ele faz com Orochi e com Marquinho no beat. E assim, é muito legal ver que o Felipe Ret, ele lança não só artistas, tá ligado? Ele lança produtores, tá ligado? Ele lança DJs, ele lança... tipo assim, se o mercado precisa de pessoas pra fazer esse tipo de trampo, mano, é só chamar o Ret que ele tem os contatos, tá ligado? E eu gostei muito do beat, principalmente dessa música Emoções. E, mano, porra, velho, essa música é linda, linda do começo ao fim. Óbvio que a gente tem a participação do Dallas, igual você mesmo comentou, Gabão, que, tipo, ele é o principal produtor agora, desde o Lume, ele vem lançando diversas músicas junto com o Hatch, né? Mas é legal ver que o Hatch, ele não deixou pra trás as pessoas que participaram da carreira dele, como o Mão Lee, o Daniel Shadow no Canto Alto. E isso é muito importante, mano, porque isso demonstra a humildade dele também como pessoa, tá ligado? Não só como cantor. Isso mostra a integridade dele como pessoa, tá ligado? Valeu, Sensei, muito obrigado pela contribuição. E antes do Felp complementar a fala dele, só avisar que o Sensei aí já, nessa próxima semana que se inicia, vai participar de vários episódios aí. Felp, seu comentário, por favor. Eu acho que eu nunca, por mais que eu não gostasse de tudo que tivesse saindo all the time, eu nunca rolou esse distanciamento do Hatch. E principalmente de material pra frente, eu acho que ele vem acertando em praticamente tudo. Não só feat também que ele participa, acho que tudo que ele tá engajando, ele tá acertando. E isso passa muito na projeção do Ale, que vale dar esse salve, né? O Ale, o MC, está sendo lançado por ele na faixa Me Deixa Leve. Ele traz, ou seja, novamente o Hatch se atualizando, participando do que tá tocando no público mais jovem também. Mas um outro salve que eu acho importante de ser dado também é a Maru 2D, que é o único feat que se mantém nesse epílogo, né? E a gente sabe que no rap, num trampo desse tamanho, num artista do tamanho do Hatch, é muito difícil você ter um feat que se mantém no remix, que se mantém na parte 2. Então, eu acho que ela se manteve e se manteve em alto nível, assim. Então, são alguns salves que valem ser dado, porque o trampo inteiro, parte 1, parte 2, estão muito acima da média. E um som que sempre fala comigo é Não Sou Daqui. Então, eu acho que vale deixar essa indicação pro pessoal. E, manos, aproveitando aí sobre o Red lançar, então a gente tem que falar sobre o estilo dele, as letras, o legado. É uma parada que o rapper, ele é mais que um rapper, ele é um poeta urbano. Suas letras são cheias de filosofia, né? Referências
literárias e reflexões sobre a vida. Ele fala de amor, espiritualidade, luta e autoconfiança, com uma linguagem que conecta as ruas e o pensamento crítico. E vamos falar sobre como ele iniciou com a sua independência artística. Hatch inspirou nova geração de rappers aí a lutar e acreditar que o trabalho independente conseguiria seguir caminhos fora da indústria, né? Nós vemos casos como o Orochi. O Orochi aí montou a Main Street e é um dos principais nomes aí do rap hoje em dia. E também vale citar que hoje o Hatch também ele começou como independente, mas hoje ele tem seus lançamentos pela Som Livre, mas tudo isso graças ao que ele galgou ali no começo, criando sua Tudo Bom Records, Nada Mal, todos esses selos que ele criou, mas mesmo assim hoje ele tem com a maturidade do trabalho dele, ele subiu um patamar e hoje tem uma projeção muito maior, então ele está melhor assessorado, melhor impulsionado, tem possibilidade de fazer coisas maiores e é o que ele vem fazendo hoje em dia. Tanto nesse epílogo, você vê que é um epílogo de um trabalho já consolidado, ele trouxe novas participações, os remix. Você vê que é um trabalho em cima de um trabalho, mas que nós podemos ver uma maturidade no próprio álbum lançado. Boa, Gaba. Galera, a gente tá chegando no final desse episódio, um dos episódios que eu estava mais ansioso da gente gravar. E assim, gente, a gente fez sobre o Mac Miller, estamos falando sobre o Hatch, e é só o começo, tá? E, galera, de um garoto do Catete às grandes arenas do Brasil, o Felipe Hatch construiu uma história marcada por autenticidade e resistência. Se você ainda não mergulhou nos álbuns Vivaz, Revel, Audaz, Lume e Nume também, no primeirão lá, numa margem distante, essa é a hora, tá, tropa? O Hatch é mais do que uma música. É um retrato vivo da vida urbana e de uma geração. E eu queria aí passar a palavra pro Felp e depois pro Gaba, para falar se despedir da galera que ouviu esse episódio, também dar alguma indicação sobre o Hatch, né? Uma frase final aí para nós. Eu acho que a pessoa que conheceu o Hatch num grande lançamento, no Revel, até a gente que conheceu um pouco mais, um tempo maior no Vivaz, eu acho que todo mundo tem um momento marcante, todo mundo tem uma história pessoal com o som do Hatch. Então, vale o momento para revisitar os sons mais antigos, dar uma atenção no que está sendo lançado de novo também, que é sempre muito bom. E é isso, o Hatch ele mantém a sua relevância, como eu falei, ele é um case de sucesso, né? Não só para pro artista que cresceu com ele mostra que ele mostrou novos meios de fazer a arte e também inspirou muita gente com as músicas dele, né? O Hatch ele se mantém relevante ao longo desses anos todos. Então, o Hatch vale muito a pena revisar esses trampos mais antigos dele, sim. Uma recomendação que eu gostaria de deixar é que todo mundo reveja Tudo Bom Sessions, que é bem lá do começo. É um trampo ao vivo, meio no estilo Tiny Desk, que eles fizeram ali, um pouco mais acústico, mas sem puxar pelo poesia acústico ali, é mais autoral deles na época. Acho que deve ter sido até uma inspiração para o pessoal fazer o poesia acústica aí posteriormente, mas é com as rimas do Cartel, numa margem distante que ainda existia ali. Então fica a minha recomendação aí. Agradeço todo mundo que ouviu até aqui, então. E vamos para a próxima aí. Vamos estar junto aí em próximos episódios, então tamo junto. É isso, a minha recomendação, a minha indicação, talvez eu vou deixar esse som KGL do Hatch, BK e Saim. Eu acho que se você não conhece, que se você tá querendo conhecer, é um som que vai trazer 3 grandes nomes, é um som do Hatch, que você vai ser apresentado a 3 grandes nomes, uma música muito boa, e é isso. Boa, Felp, boa, Gaba. Queria também agradecer a participação do Sensei de Mil Nomes, que um imprevisto teve que sair desse episódio.
Mas, galera, muito, muito obrigado mesmo por dedicar esse tempinho da vida de vocês. Valeu por nos ouvir. Compartilha, comenta e segue a gente, tá? A minha indicação é para vocês ouvirem aí 2 músicas do Hatch, aí desse último álbum, O Nome, tá? Acima de mim só Deus e só paz, tá? Até a próxima e lembre-se, as melhores ideias são as perigosas. Valeu!